unidade 5 aí, nós vamos trabalhar com medidas, tá? Com massa e com volume, tá? É um conteúdo bem simples. São 3 textos, tá? 3 conteúdos e 3 atividades no final de cada um deles, tá bom? Não se esqueça disso, tá? Vamos para o nosso assunto então, nosso primeiro texto, tá? Nosso primeiro texto aí fala sobre a quantidade de massa, quantidade de matéria, né? Ou massa atômica ou massa molecular, tá certo? Quantidade de matéria é exatamente a quantidade de átomos que existe aí nas substâncias que existe hoje, tá certo? Massa atômica é a quantidade de massa do átomo em si. Quando você pega, por exemplo, um átomo de hidrogênio ou um átomo de oxigênio, né? E aí você vai descobrir aí quanto que ele pesa, né? Cada átomo, certo? Massa molecular é a massa da molécula, tá certo? Um exemplo para vocês aqui, ó. Aqui eu tenho aí, por exemplo, ó, uma molécula de água aqui, tá certo? Eu tenho um oxigênio e 2 hidrogênios. Quando eu quero descobrir a massa atômica, eu estou querendo descobrir a massa, por exemplo, somente de um aqui, ó, de um átomo, tá certo? Por exemplo, do oxigênio. Qual é a massa do oxigênio? Só um átomo sozinho. Quando eu quero descobrir a massa molecular, eu quero descobrir a massa de toda a molécula, tá certo? Então, por isso que o texto vem trazendo aqui massa atômica e massa molecular. Tá? É a mesma coisa, só que aqui você descobre a massa só de um átomo e aqui você descobre a massa da molécula inteira, tá certo? Nós sabemos que na nossa vida nós usamos muitas coisas para medir, né? Nós usamos aí a trena, a régua, né? Nós temos também o sistema de medida de dúzia, de quilo, né? Quilograma, de litro. E não é diferente para a matéria, tá certo? Quando você quer medir quantidade de matéria, existe uma medida chamada mol, tá certo? E aí, assim como, por exemplo, a quantas gramas existe em 1 quilo? 1000 gramas. A quantas em uma dúzia? Quantos ovos? 12. Aí 1 metro, 100 centímetros e assim por diante, né? E 1 quilômetro, 1000 metros. Enfim, para 1 mol, 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Então, em 1 mol, é como se fosse... Eu vou fazer uma comparação aqui, meio ignorante, mas para ter uma ideia, por exemplo, em 1 quilo, 1000 gramas. Em 1 mol, 6 vezes 10 a 23 átomos, tá certo? Então, para você entender, como se você pudesse pegar 1 mol na mão. Quantos átomos eu tenho aqui? Você tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos, tá bom? Vamos em diante então. Como que se descobriu isso? Se descobriu que o átomo de carbono, se ele fosse dividido em 12 partes, essas partes se dariam iguaizinhas, do mesmo tamanho. Vou dividir um átomo em 12 pedaços. Esses 12 pedaços se tornariam do mesmo tamanho. E por essas partezinhas ficarem iguais, ele se tornou um átomo padrão para poder medir os outros, né? E aí eles retiraram uma parte dessa aqui e começaram através desse pedacinho a medir os outros átomos, né? Vamos dizer assim, vamos ver, por exemplo, o átomo de hidrogênio. Vamos ver quantas partes dessa aqui vai compor um átomo de hidrogênio. E aí eles pegaram essa parte e foram comparar com o átomo de hidrogênio e descobriram que o átomo de hidrogênio é exatamente desse tamanho. Ou seja, o hidrogênio ele é uma massa do carbono 12. Uma partezinha daquela, tá certo? Pegaram, por exemplo, o oxigênio, vamos ver quantas partes dessa aqui vai montar um átomo de oxigênio. E aí pegaram e foram comparar, dividindo o oxigênio desse tamanho aqui, o oxigênio, né? Descobriram que o oxigênio equivale a 16 dessas partezinhas aqui, né? E assim eles foram medindo todos os outros átomos, tá certo? Vamos lá. Aqui para você ter uma comparação um pouco rude, mas que dá para entender bem, né? Olha só, você tem aqui o átomo de cloro, tá certo? E aqui você tem aquelas unidades de massa atômica, aquelas partezinhas do carbono, tá? E aí colocaram, por exemplo, uma parte do carbono, o cloro continuou pesado.
foram colocando mais uma, mais uma, mais uma. E conforme foram colocando, logicamente que você vai ver que a balança vai se equilibrando, né? Chegaram a 17 partes do carbono e aí estava exatamente equilibrado. Então eles chegaram à conclusão de que o cloro é 17 unidades do carbono, tá certo? Então, como o carbono ele é uma unidade padrão, ficou-se assim. Cada átomo, a sua massa se chama, por exemplo, o cloro, 17 unidades do carbono. O hidrogênio, 1 unidade do carbono. O oxigênio, 16 unidades do carbono. E assim por diante, tá certo? Depois que você terminar de ler esse conteúdo aqui, vai ter uma tarefinha para você fazer. E eu digo que essa tarefinha é bem facinha, tá? Eu vou passar uma aqui para vocês. Olha só, 1 mol de átomo de oxigênio apresenta. Você leu lá atrás que 1 mol apresenta o quê? De 6,02 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Então você lê toda a questão, ó, 1 mol de átomos de oxigênio apresenta átomos de oxigênio. Veja bem, onde foi que eu li sobre átomos? Olha só, bem aqui, ó. 1 mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto são os átomos contidos em 0,0012 do carbono, né? Ou seja, em 1 mol eu tenho 6,02 átomos, tá certo? Então, olhando para isso aqui, eu vou ver que em 1 mol de oxigênio apresenta 6,02 vezes 10 a 23. E assim você vai lendo todas as questões e resolvendo, tá? Lembrando você que não precisa você copiar toda a questão, basta você colocar aqui página 81 no seu caderno, coloca lá, complete as colunas, e aí você coloca número 1, tá certo? Se vocês não estão vendo aí, né? Deixa eu dar uma puxadinha para cá. Isso, né? Lembrando você aí, ó, que você pode colocar assim, ó, complete no seu caderno, página 81, né? Como eu disse lá, página 81, tá certo? E aí, coloca lá número 1 e coloca a sua resposta. Número 2, coloque a sua resposta, tá certo? Feito isso, é só enviar aí a fotinha que eu vou estar colocando a sua presença, a sua participação na semana, certo? Esse exercício aqui é um exercício de comparação, né? Para ver se você entendeu a questão de o que é massa atômica e massa molecular. Então você sabe que massa atômica é a massa do átomo e a massa da molécula é a massa de toda a molécula, tá certo? Aí aqui vai estar dando as opções, onde você vai estar escolhendo qual delas, tá? Se você quiser aqui, por exemplo, marcar assim bem de levinho, né? Só para você ter uma ideia, para depois você colocar no seu caderno, não tem problema. Você só não pode riscar forte isso aqui, porque outros alunos vão ter que usar isso aqui, tá certo? E esse exercício 2 aqui também é da mesma forma, certo? Aqui do outro lado aqui nós temos mais um exercício, né? Olha só, né? Nós temos aí o exercício 3, que também é um exercício para você escolher as opções, tá certo? Entre verdadeiro e falso. O exercício 4 aqui já é um exercício para você fazer aqui um cálculozinho, tá? Depois eu vou gravar um outro vídeo aí mostrando para vocês fazer esse cálculozinho. Isso aqui é bem simples, tá certo? Por exemplo, o carbono aqui, ó, ele tá te dando os dados. Então ele pede assim, ó, considere os dados e encontre a massa molecular da substância, tá? Dados, massa atômica, e aí você tem aqui os dados. E ele pede a massa molecular aqui do ácido sulfúrico, né? Eu vou, para não ficar muito grande o vídeo, então eu vou parar esse vídeo aqui agora, né? E vou gravar um outro aqui rapidinho mostrando para você como que se faz essa somatória aqui, tá? Você vai ver que é bem simples isso aqui, tá? Então, bons estudos e até daqui a pouco mais aí no próximo videozinho, como eu vou mostrar para você somando aqui como você descobre o valor aqui, tá certo?